Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal FagTube. Aqui quem fala é o Fagito. E nós vamos continuar aquele papo sobre o filme Conclave. Vem comigo então. Já posso meter o pau já? Já posso falar? Vamos lá. Minha visão, tá? Minha visão. Ver sucessivos inserções de mensagens de um suposto católico para denegrir não a igreja, a instituição, mas sim, eu acho que dar aquela facada, aquela agulhada na ferida da fé das pessoas. Não que vai me abalar, não abalou minha fé, não abalou a forma como eu creio em Deus, jamais. Só que eu acho que é cutucar a onça com a vara curta. Você colocou ali padres alcoólatras, padres que tiveram filhos, né? Que no caso tiveram um relacionamento com a mulher, a mulher tinha 19, ele tinha 30, e meio que tentaram passar, foi o que eu entendi, pelo menos, que ele meio que abusou dela. Mas a menina tinha 19 anos, ele tinha 30, teoricamente ele é maior de idade. Tá, pode ter abusado? Claro, óbvio. Por quê? Porque ele é humano, acima de tudo. Pode ter acontecido? Pode, mas não foi uma... Eu acho que eles tentaram meio que passar como se fosse uma correlação entre PED, sabe? O pior de tudo pra mim foi eles terem pegado o bispo que seria o bispo mais correto, mais conservador. Sim. E ter colocado ele como alguém que ele foi racilar com outro bispo. É isso que eu ia chegar, porque assim... E ser mal educada, aquela hora que o cara pede pra ajudar ele, que ele dá um tapa no cara. Da onde aquilo, cara? Assim, eu acho que esses comportamentos é que me deixaram chateados. Então, assim, você tem um padre que sofreu, que é alcoólatra, né? Um cardeal que teve um filho, um cardeal que é cego pela ambição, um cardeal que é extremamente esse que é cego pela ambição, ele é a favor de aceitar a mulher, né, a mulher ter um papel mais ativo na igreja. Isso a gente vai discutir, isso a gente pode discutir em outro momento, tá? Mas o que me deu a entender é que, por exemplo, a mulher poderia assumir determinados postos que hoje ela não assume, que faz parte da história da igreja, tá? E a questão, aí citou gays e foi, sabe? Como se a igreja fosse totalmente intolerante a esse quesito, sabe? E, sabe, continuamente colocando situações onde os cardeais, que são aqueles que podem ser eleitos, com problemas que são sérios, são graves, né? Existe uma coisa, quando a pessoa se torna padre, ela quer ser padre por um motivo. Ela quer servir a Deus e só a Deus. Se o cara erra no meio do caminho, ele errou, ele é excomungado e tchau e benção. Sabe? Então você tem os preferiti ali, né, que são os cardeais que têm a maior probabilidade de se tornar o papa, todos eles com escândalos. Aí você tem o cara que está coordenando a bagaça toda, que não era para ter comunicação com o externo. Aí ele pede um cara para começar uma investigação por uma denúncia de um padre, que obviamente, né, já deveria ter falado isso antes, teve a oportunidade antes do conclave, não falou, aí esperou o conclave começar para poder falar, aí para gerar, sabe? Aí que eu achei errado essa quebra, porque existe um respeito. O quarto do Papa é selado, o escritório do Papa é selado, porque tem ali o período de
do trono vazio, né? Do sede vacante, sem, né? Sem papa. Então, isso, para mim, passou uma imagem. E fora que, óbvio, o maior erro de todos foi o Papa saber que um dos seus padres era hermafrodita, porque não é trans. As pessoas estão achando que ele era trans, mas ele não era. Ele era um homem com partes também femininas. Ele era, pelo menos, foi isso que me deu a entender, que ele era uma pessoa que era hermafrodita, que possuía Fica mais ambas. bem entendido que ele é hermafrodita do que ser trans. Que ser trans, entendeu? Então, assim, ele ia retirar o útero, mas ele não ia fazer transição de gênero. Ele ia retirar o útero, mas ele era um menino com partes também de menina. Então, ele era um hermafrodita. Que isso é possível, geneticamente é possível, acontece. É claro que não acontece com larga escala, mas acontece. Só para exemplificar, isso acontece na natureza também o tempo todo. Isso acontece, pai. É da genética. Então, a coisa mais ridícula para mim foi o Papa saber que o cara, ele tinha essa nuance, né? E continuar mantendo ele como padre e depois ainda subir ele para um bispo. E aí esse cara chegou no conclave, ele estava escondido, porque ele vem de um lugar onde que tem pouco ou quase nenhum católico, tem mais muçulmanos e tudo. Ele estava escondido, justamente porque foi um pedido do Papa, e ele chega e ele se torna o Papa. É a primeira vez dele no conclave, ninguém conhecia nele, porque ele falou meia dúzia de palavras ali sobre a guerra, ele conquistou todo mundo. Foi praticamente o Naruto, né? Ele deu uma de Naruto ali. Mandou um discurso no jutsu ali e conquistou todo mundo. Basicamente. Sabe? Então, assim, é um absurdo, cara. Para mim, isso me ofendeu pacas, porque sem protocolo nenhum. Um cara que chegou, foi a primeira vez no conclave, ele já entrou, o conclave estava fechado. Sinceramente, é um filme de sessão da tarde. É um filme para pessoa que não conhece nada. É um filme para um católico que não entende bosta nenhuma. Ou que não lê a sua própria história, porque as pessoas criticam muito, mas elas não conseguem ler a própria história. Elas querem falar A, B, C, mas elas não procuram estudar um pouquinho da própria história. Tem muito católico que tem essa visão que a gente chama de visão liberal. Mas o liberalismo dentro da igreja destrói a igreja. Então tem muita gente querendo acabar com a tradição de Vilene, né? Querendo ordenar mulheres, o que não é possível. Não é impossível ordenar mulher. A mulher tem seu papel dentro da igreja. Ela é importante, sim. E muito importante. Só que não no papel de padre, não no papel de bispo, não no papel de papa. Então, assim, tem cardeais, tem bispos aqui no Brasil que estão contrariando o próprio papa no quesito de você, como leigo católico, tem o direito de comungar de 3 maneiras, segundo a sua vontade. Ou de joelho na boca, ou de pé na boca, ou receber a hóstia na mão e fazer a comunhão. Só que tem bispo, tem padre, é lógico, da teologia da libertação que fala que comida, entre aspas, né, que a hóstia não é uma comida só se dá na boca de criança, e que um adulto tem que receber na mão e ele mesmo fazer a comunhão. Quando, na verdade, a igreja não ensina assim. A igreja ensina que é direito do católico receber dessas 3 maneiras conforme ele queira. E a forma de reverência máxima nessa hora, na hora da comunhão,
é de joelho na boca. E tem padre, tem bispo que está atacando as pessoas que se ajoelham na hora de receber a hóstia. Esse é o liberalismo, é você querer abrir mão da tradição em busca de algo novo. Sim, a igreja tem que se modernizar, não nos seus valores. Por exemplo, antigamente nós não tínhamos som dentro da igreja. Não existia som, colocamos som. O som existiu, o som faz parte das igrejas hoje em dia. Telão, tem igreja que tem telão, para você ver. Transmissões ao vivo. Você ver as orações. No entanto, não vai mudar a estrutura da igreja. Isso não pode ser mudado. Eu, por exemplo, de um tempo para cá, sei lá, uns 7, 8 anos, eu deixei de pegar a hóstia na mão. Por um único motivo. Porque naquele momento, até aquele momento que eu recebo a hóstia, eu sou pecador, eu estou pecando, eu ainda estou em pecado. Eu recebo a hóstia na boca, em pé, na boca. Faz sentido. Porque é pelo corpo de Cristo que eu vou me purificar. Para mim, eu entendi assim. E depois que eu entendi isso, eu passei a receber a hóstia na boca. Mas tudo bem a pessoa receber na mão. Esse é o meu sentido. É a minha forma de crer. Tem padres hoje em dia que ensina que qualquer pessoa pode comungar. Vai comungar que tá tudo certo. E não é assim que se ensina. Eu vou pegar aqui rapidamente para vocês verem, né? Eu não sei se vocês possuem em casa, mas eu vou pegar aqui rapidamente. Nós, católicos, temos um livro de direitos e deveres como católicos, que é o livro chamado Catecismo da Igreja Católica. Aqui está todos os seus direitos e todos os seus deveres, como você deve se portar como católico. Meu pai carrega na cabeceira da casa, na cabeceira da cama. Então, assim, eu acredito que 90%, eu vou ser aqui radical, 90% dos católicos, pelo menos aqui no Brasil, desconhecem o catecismo da igreja. Talvez até mais. Pode botar mais, pode botar uns 95%. Talvez 90% sejam os que não conhecem a Bíblia. Agora, o catecismo, de 95 a 99, brincando. Não, é bem isso. Em relação ao filme, é isso. É um filme que, esteticamente, visualmente dizendo, é um filme bonito, é um filme bem feito. Você tem atores muito bons ali, atores consagrados. A questão das vestes não me incomodou. A questão da Capela Sistina eu achei que poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas eu gostei ali da questão dos quartos, né? Ali deles, quando eles estão dormindo, eles têm o mesmo quarto, né? Para dizer que todos somos iguais aqui. O Papa é a mesma coisa, a única coisa que diferencia é ali a porta ali e tudo. Mas de resto é a mesma coisa. É um pequeno local deles ali, e a cama, banheiro. Então, assim, agora, enquanto mensagem para o católico, não serve de mensagem para católico. Não serve de mensagem para jovens. Cara, isso aí o catolicismo tem que ser isso. A igreja ela tem que se modernizar, sim. Agora, as tradições, elas têm que permanecer intactas. Os seus valores têm que permanecer intactos. Porque, senão, nós vamos, daqui a pouco, ter bigamia, poligamia sendo registrado. Já está sendo registrado, mas não na igreja. A justiça já faz. Então, para você ver que o homem passa por cima da igreja. A mensagem do filme é justamente direcionada como a arma, toma aqui, filho, essa aqui é para você.
para o católico Jujuba, o católico que quer destruir a igreja por dentro, que quer destruir as tradições. Ele vai pegar esse filme e vai mostrar, ó, nossa igreja deve ser isso. É isso que deve ser a nossa igreja. É exatamente por isso que eu, nesse ponto em particular, eu discordo do Geraldo, quando ele diz que esse filme seria direcionado aos jovens. Eu enxergo diferente. Na verdade, esse filme eu recomendaria para um católico raiz, para que ele veja o que a igreja não deve ser, mas está se tornando. E aqui, se me permitem, eu consegui enxergar ao longo do filme, eu consegui enxergar alguns arquétipos. Algumas personas que a gente encontra de católicos diferentes. Né? Logicamente, sob o prisma do Chola, né, do cheirosinho. Quais são esses arquétipos que eu enxerguei, né? Falando assim, parece uma coisa muito técnica, né? E de certa forma é. Porque persona, para quem trabalha assim com a questão de marketing, vendas, essas coisas, ela deve obrigatoriamente trabalhar com o seu público através de personas, que é como se fosse um avatar do seu público-alvo. Então a gente pode trazer arquétipos através de uma persona. No Cardeal Lawrence, o que é que eu enxergo? O arquétipo do católico que tenta se manter o mais neutro possível e não arranjar briga com ninguém. Mas na hora do aperto, ele acaba mostrando a sua verdadeira cara. E no caso do Cardeal Lawrence, é uma cara que, por mais que não seja extrema, é levemente cheirosa, levemente esquerdista. Por que eu digo isso? No primeiro discurso dele, no primeiro dia do conclave, ele falando sobre a questão da tolerância. Quando ele falou isso, eu já comecei a desconfiar que ele enveredava mais pro lado canhoto da força do que pro lado tradicional. Mas isso é verdade. Isso aí não tem sem sombra de dúvida. Só que no caso do Lawrence, ele é um pouco mais sutil. Ele tenta não ser tão ele tenta não ser tão escancarado. Ele ainda tenta, e eu imagino que até pela posição dele, né, de condutor do conclave, ele tenta ser aquela pessoa mais mediadora, mais apaziguadora. Então, é perfeitamente coerente. Esse arquétipo nele é bem coerente pela posição que ele ocupa. Então, tudo bem, foi bem colocado ali. Cardeal Aldo Bellini, né, interpretado pelo Mark Strong. Exatamente o arquétipo do padre cheiroso, o cardeal, o católico militante. Com quer certeza. enfiar a sua visão de mundo pela goela dos outros abaixo. Acha que tudo no mundo é briga política, até o que não deveria ser. Sim. E desvirtua completamente o seu próprio propósito de vida, o seu próprio propósito vocacional, ou, em outro contexto, profissional em prol de uma ideologia. Até a forma como ele se dirige, no comecinho, ele até passa uma imagem diferente, ele passa uma imagem de uma pessoa um pouco mais sensata, né? Ele meio que engana. É o lobo na pele de cordeiro. Perfeitamente, lobo na pele de cordeiro. Valeu pela expressão, Geraldo. Começou o conclave, ele mostra a verdadeira face dele. Uma face um tanto megalomaníaca. O Bellini é basicamente isso aí. O cardeal Tedesco, que é o italiano, ele tá ali, ele parece uma versão religiosa do Dr. Inés. É um conservador tradicionalista que quer trazer o verdadeiro propósito de volta, mas é tido como louco, é mostrado como uma pessoa completamente despirocada, é mostrado desequilibrada e com todos os adjetivos negativos que a esquerda adora colocar na galera da direita. Sim.